Quero trazer aqui, senhor presidente, uma preocupação que já iniciamos a debater no dia de hoje, já foi suscitado aqui pelo senador Romero Jucá, sobre a existência das áreas de livre comércio na nossa querida Amazônia. É importante, antes de tudo, destacarmos qual o espírito de criação de áreas de livre comércio. Ela tem um significado de um despertar tardio do Brasil da necessidade de ter políticas regionais de incentivo ao desenvolvimento da produção na região, ao desenvolvimento do comércio na região amazônica. Foi esse o princípio que deu origem à Zona Franca de Manaus e, em decorrência, deu origem posteriormente às 7 áreas de livre comércio que nós temos existente hoje em toda a Amazônia. As áreas de livre comércio são uma necessidade em um país, em uma federação assimétrica, em uma federação desigual. Nós somos uma federação que não tem uniformidade na sua população, não tem uniformidade no seu desenvolvimento regional e não tem uniformidade no seu crescimento histórico. Veja, antes de suscitar e de termos e sermos questionados sobre políticas de incentivo para a Amazônia, vamos recuperar o histórico do final do século XIX e início do século XX para percebermos que, em especial, os estados de São Paulo e de Minas Gerais tiveram impulsionado seu crescimento industrial, notadamente pelos incentivos à política da colheita do café e da produção do leite, em função do conjunto do território nacional. Ou seja, a riqueza se concentrou no centro-sul do país porque o conjunto do país desenvolveu, notadamente, no século XIX e no início do século XX, políticas para a concentração dessa riqueza. É em decorrência disso, é em decorrência dessa constatação e em decorrência de um princípio elementar, que está, inclusive, que pode ser transposto do artigo 5º da Constituição para o desenvolvimento regional da federação. O artigo 5º da Constituição, que fala da igualdade positiva, da desigualdade positiva, parte do pressuposto do seguinte: tratar os desiguais desigualmente, na medida que se igualam. Este tem que ser também o princípio da política federativa. Nós não temos uma federação uniforme. A realização de políticas de desenvolvimento uniforme para uma federação que é disforme, para uma federação que é desigual, o tratamento igualitário de políticas de políticas tributárias, de política de distribuição de renda em uma federação desigual, só irá fazer a produção de mais desigualdades. O princípio para a federação deve ser o mesmo dos direitos individuais do artigo 5º. Tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam. Por isso que temos que ter políticas distintas e por isso que se sustenta a necessidade de termos uma Zona Franca de Manaus. E por isso se sustenta a necessidade de termos em toda a Amazônia, nos estados, no próprio estado do Amazonas, nos estados do Acre, Roraima e Amapá, áreas de livre comércio. Ocorre, senhor presidente, que a área de livre comércio de Macapá e Santana, criada em 1992 por força do decreto 568, está sob ameaça. O decreto 7212 de 2010 ressalva a permanência da Zona Franca de Manaus coberta e preservada constitucionalmente pelos artigos 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e pelo artigo 92, objeto da Emenda Constitucional 32, que
mantém a existência da Zona Franca de Manaus até 2023. Só que a mesma proteção constitucional que o artigo 40 e 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trouxe para a existência e para a proteção da Zona Franca de Manaus, não se estendeu para as demais áreas de livre comércio de Macapá e Santana. Isso significa que, em decorrência, e inclusive em decorrência disso, com a edicção do decreto 7212 de 2013, o prazo de existência da área de livre comércio de Macapá e Santana e das outras áreas de livre comércio, que deveria vigorar até 2017, fica extinto em 31 de dezembro deste ano. Isso tem efeitos catastróficos para a economia da região amazônica, em especial para a economia das regiões, das áreas de livre comércio, de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, de Boa Vista, no estado de Roraima, de Bonfim e da área de livre comércio de Brasileia, Ipitaciolândia e de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Em decorrência disso, só para o Amapá, só para ilustrar, o fim da área de livre comércio representará majorar em pelo menos 25% uma média de 50 produtos que são comercializados na área de livre comércio de Macapá e Santana. Significa que algumas empresas já estabelecidas no Amapá simplesmente vão embora, porque não terão as vantagens comparativas do comércio amapaense para lá se estabelecerem. E significa o fim das áreas de livre comércio agora, em 31 de dezembro próximo de 2013, que de acordo com o acordo firmado do Brasil com os demais países do Mercosul, nós não poderemos mais criar área de livre comércio. Isso significará para esses municípios, para os estados do Amapá, Roraima, Acre e Rondônia, não somente afugentar empresas, mas em especial afugentar empregos. Em especial afugentar modelos e possibilidades de desenvolvimento necessários para uma região que é tratada, para uma região que é diferente na sua composição demográfica e é diferente no seu desenvolvimento regional do conjunto do país. Eu estive em reunião recente com os empresários na Associação Comercial e Industrial do Amapá e percebi a angústia, o que representa a ameaça do final das áreas de livre comércio de Macapá e Santana. Em decorrência disso, considero urgente e é fundamental a mobilização aqui do Senado, primeiro por uma questão de justiça e a mobilização de todos os agentes políticos, para que nós possamos aprovar, em primeiro lugar, o projeto de lei do Senado número 48, de autoria do senador José Sarney, presidente Jorge Viana. E, da mesma forma, aprovarmos a proposta de emenda constitucional, também de iniciativa do senador José Sarney, que prorroga as áreas de livre comércio em Macapá e Santana e as demais áreas de livre comércio, as existentes no Acre, do meu querido senador Jorge Viana, as existentes no estado de Rondônia e as existentes no estado do Amazonas e de Roraima, prorroga a existência dessas áreas de livre comércio até 2023, vinculando, porque não há razão de ter uma política de segregação e de exceção da Zona Franca de Manaus em relação às outras áreas de livre comércio. Ora, se a Constituição da República reconheceu a importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento regional e reconheceu a necessidade da Zona Franca, da sua continuação e da sua existência até 2023, me parece um completo contrassenso. As outras áreas de livre comércio, modelos de desenvolvimento regional, similares à área de livre comércio, similares à Zona Franca de Manaus, serem extintas antes do prazo. Essa exceção, o meu temor, senhor presidente, é que essa exceção acabe se tornando, lamentavelmente, regra. Nós vimos agora o teor, nós estamos analisando, estamos em reuniões na Comissão
de Assuntos Econômicos, na apreciação deveremos semana que vem debater o projeto de resolução do Senado número 1, que unifica as alíquotas do ICMS, e deveremos, em decorrência, apreciarmos a medida provisória 599. A medida provisória 599 traz de novo essa exceção. O parágrafo 4º do artigo 8º da medida provisória diz o seguinte: o disposto no parágrafo anterior, ou seja, a unificação das alíquotas do ICMS, não se aplica às operações e prestações interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus, bem como às operações interestaduais com gás natural, as quais serão tributadas com base na alíquota de 12%. É fundamental ter a sensibilidade para que, ao relator da medida provisória 599, o senador Walter Pinheiro, para que esse benefício de exceção que beneficia a Zona Franca de Manaus também seja, por lógica, estendido para as áreas de livre comércio da Amazônia. O que eu quero dizer, senhor presidente, é que não pode ser tratado, não pode, em primeiro lugar, nós temos um modelo de desenvolvimento regional tratando os desiguais igualmente, porque nós iremos produzir maior desigualdade. Em segundo lugar, nós não podemos ter na mesma região 2 pesos e 2 medidas para o modelo de desenvolvimento. Chega aqui uma medida provisória excetuando e protegendo a Zona Franca de Manaus e não protegendo as áreas de livre comércio da região amazônica. Nós apreciamos, a Zona Franca de Manaus está coberta e amparada e protegida pelos artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República e as áreas de livre comércio não estão protegidas. Por isso, me parece uma injustiça, uma discrepância, um tratamento com pesos e medidas diferentes. A mesma política para a Zona Franca de Manaus é a política necessária para a existência das áreas de livre comércio. Ou seja, é uma política baseada num dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constantes no seu artigo 1º, que um dos fundamentos dessa república é a redução das desigualdades sociais, mas, fundamentalmente, a redução das desigualdades regionais. Desta forma, considero que é fundamental nós aprovarmos o PLS 48, de autoria do senador José Sarney, assim como a proposta de emenda constitucional sobre a extensão do prazo e validade das áreas de livre comércio para o mesmo prazo da Zona Franca de Manaus, para fazermos justiça a que, enquanto estiver vigorando a Zona Franca de Manaus, estejam vigorando todos os modelos de área de livre comércio e existam por uma razão, pela necessidade de que o nosso país necessita e precisa de políticas de desenvolvimento regional. Porque se não tiver políticas de desenvolvimento regional para uma federação assimétrica como é a nossa, nós não combateremos não somente as desigualdades regionais, como preceitua a Constituição, como também manteremos profunda desigualdade social na nossa querida região amazônica, senador Jorge Viana, e Vossa Excelência, que com a proposta do Acre é inspirador de um modelo que eu acho que isto é que é o fundamental. Um modelo que pensa que nós temos que preservar o meio ambiente. A preservação do meio ambiente é fundamental, mas se compreende também que a preservação do meio ambiente na Amazônia é insuficiente se ela não for diretamente coligada com o incentivo da atividade humana em propostas e em modelos de desenvolvimento na região amazônica, que façam o equilíbrio do meio ambiente, mas que combinem também com o desenvolvimento econômico para as populações que vivem na Amazônia. A equidade entre meio ambiente e economia é algo que é um conceito que conhecemos desde 1972 e que tem, senador Jorge, a experiência do governo da Floresta do Acre como farol para as experiências da Amazônia. É disso que nós denominamos de modelo de desenvolvimento sustentável, que equilibre a preservação ambiental, mas que também reconheça a necessidade de desenvolvimento econômico. Obrigado, senhor presidente.